Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando sobre saúde da garganta. E para isso participam conosco os otorrinolaringologistas Dr. Ronaldo Kennedy de Paula Moreira e o Dr. Eustáquio Nunes Neves, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E no bloco anterior eu deixei a seguinte pergunta no ar. Às vezes, a gente recorre a receitas caseiras quando a garganta piora muito, é o chazinho com mel, com limão ou própolis. E aí eu gostaria de saber a eficácia dessas nossas receitas caseiras. Bom, Ronaldo. Efetivamente, não teria nenhuma ação. Por exemplo, o própolis. O própolis, ele tem ação bactericida e tem ação anti-inflamatória, mas ele não tem uma potência suficiente para o quadro agudo. O quadro agudo, aquele momento de urgência ali, digamos. E a gente tem que também levar em consideração que algumas pessoas podem ter alergia ao própolis e ele às vezes pode atrapalhar. O que é eficiente e que eu indico com muita tranquilidade, sem nenhuma vergonha, é o gargarejo com água morna e uma pitadinha de sal. Por que é eficiente? Porque o calor ele tem ação anti-inflamatória e realmente ajuda, principalmente quando você está no auge da dor ali, da infecção de amígdala, da amidalite, você às vezes não consegue alimentar porque dói muito. E quando você faz o gargarejo ali um pouquinho antes de alimentar e toma um analgésico do tipo dipirona, que é a Novalgina, o paracetamol, que é o Tilenol, para que você consiga alimentar, porque a alimentação, engolir, às vezes é complicado mesmo. E agora, outras coisas que o pessoal às vezes falam que usa, o vinagre, por exemplo, não tem efeito nenhum. Muito pelo contrário, pode até piorar por causa da acidez. Então, assim, é um pouco mais de mito mesmo. Eu te falaria, assim, dentro do que eu já li, do que eu já procurei saber, dessas medidas caseiras, a mais eficiente realmente é o gargarejo. Com a aguinha morninha, uma pitadinha de sal para alterar. Ajuda a dar uma cicatrizada. Ajuda a aliviar a dor, atua realmente ali diretamente, efetivamente, no processo inflamatório. Por exemplo, quando você sofre uma pancada, eles mandam você fazer calor local. Então, na realidade, você está fazendo um calor local num local inflamado. Uma outra, agora, pensando do lado inverso, uma pessoa que já tem uma predisposição a estar sempre com problema na garganta, seja amigdalite, faringite ou laringite, a bebida muito gelada pode acabar servindo como gatilho para uma amigdalite, para uma faringite ou piorando um quadro? Pode, mas isso é extremamente individual. Tá. Porque pode levar a uma irritação. Nós não quantificamos o gelado, eu já falei isso aqui. Né? Você pode sentar, tomar sorvete, né? Temperatura, né? Você consegue quantificar o quente. Você não consegue tomar muito quente, não. Você pode tomar extremamente gelado. O que orienta até os pacientes que eles façam, quando você vai tomar alguma bebida gelada ou um sorvete, coloque na boca, deixe a temperatura se adequar um pouco e depois... Na boca para depois engolir. Deglutir. E há sensibilidade individual de cada um. Nem todas as pessoas vão... por exemplo, no que diz respeito à laringite, o gelado, ele favorece um edema na região. Inchaço mesmo. Que seria o inchaço na região da laringe, né? Então, uns têm, outros não. Algumas pessoas falam assim, quando eu operei de amígdala, eu me consideraram tomar sorvete, mas aí é para ter um efeito anestésico local e refrescante. É igual a gente até viu na matéria. Quando você está com a garganta infeccionada, foi até pelo contrário, o doutor Ronaldo colocou aqui, faz o gargarejo com água morna e o sal que tem um efeito osmolar. Favorece a limpeza daquelas placas. Certo. Então é uma higienização. Chegou a pergunta aqui da Fátima, ela pergunta o seguinte, como evitar cásium na garganta, é isso? Cásium na garganta, vamos explicar o que é isso. O cásium foi o que o Dr. Eustáquio falou há pouco. Tá. São aqueles resíduos de alimento junto com epitélio descamado das amígdalas que se acumulam nas tais criptas, esses buraquinhos. Nesses buraquinhos se nós pegarmos aqui, olharmos a garganta de cada um de nós aqui, olharmos as amígdalas, o número de buraquinhos
será diferente, bem como o tamanho. Às vezes a pessoa tem a amígdala, que a gente chama de bilobulada, ela não é inteiriça, ela se divide em duas, como se fossem dois lóbulos mesmo. E ali passa o alimento, agarra ali e vai acumulando. Tudo que não é do corpo humano, ele põe para fora, ele expulsa. Né? Então esses casos vão se formando nessas criptas e à medida que eles vão preenchendo as cavidades, o próprio organismo já começa a expulsar. Aí quando a pessoa raspa a garganta, às vezes numa situação social, às vezes trabalhando, imagina uma situação dessa e você aqui agora no programa, é extremamente desconfortável. Então assim, existe a situação, a indicação extrema que seria a cirurgia, que seria uma indicação social que o Dr. Eustáquio falou, com muita propriedade, na questão da litose e esses desconfortos. Mas, às vezes, não é tão intensa essa formação de cásio, não tem uma litose, um mau hálito significativo, que não nos levaria a pensar no tratamento, né? A cirurgia seria um tanto radical. Eu oriento sempre os pacientes a intensificar a higienização. Então, por exemplo, toda vez que você se alimentar, você, se puder escovar os dentes, escovar o dorso da língua suavemente, bochechar bem, gargarejar com a água para que você dificulte a instalação dos resíduos alimentares. Um efeito mecânico. Um efeito de limpeza mecânica. De limpeza mesmo. Né? Tá. Então, às vezes, você vai jantar fora e, às vezes, você não pode ali escovar os seus dentes, mas você pode ir ao banheiro, fazer um bochecho, fazer um gargarejo com aquela água da torneira ali mesmo. E isso, se você faz isso de uma forma regular, isso muitas vezes ameniza. E o paciente, às vezes, fica temporadas grandes sem essas eliminações dessas massinhas. A Vaninha da Conceição, do Bar Gutierrez, ela diz que tem rinite alérgica com pelo de animais, com mofo, com pelos e mofos. E ela diz que ela saliva muito, tem muita afta e às vezes chega até náuseas. Ela gostaria de saber se isso pode ser devido à rinite, esse excesso de afta, essa salivação excessiva, náusea. Bom, tecnicamente falando, a rinite propiciaria uma obstrução nasal. Certo. Em virtude da obstrução nasal, o paciente vai fazer o quê? Respirar mais pela boca. O que acontece? Resseca a mucosa da faringe. Esse ressecamento da mucosa, a gente tem a saliva para lubrificar, óbvio. E reduz a quantidade, eu estou explicando como as coisas acontecem. Fisiologicamente, né? Porque quando você vai falar, quando você vai mastigar, tem que haver a lubrificação para que diminua o quê? O atrito dos dentes com a mucosa que reveste toda a cavidade oral. Então, o paciente que tem a boca ressecada, ele é muito mais vulnerável a ter traumatismo da mucosa que pode evoluir com formações aftoides. Certo. Né? Mas... E a afta, por si, faz com que a pessoa salive mais. Entendo. Aí seria um mecanismo, né? Eu não estou querendo justificar nesse aspecto, mas eu estou procurando explicar o que poderia estar ocorrendo, mas o agora, ideal é ser náusea, se a pessoa, às vezes, se ela tem uma rinopatia crônica que se pronuncia em presença de pelo de animais, essas coisas todas, eu não sei que tipo de secreção está descendo, porque a secreção, ela desce por trás pela rinofaringe e nós vamos deglutindo essa secreção. É verdade. Então, algumas secreções, se tiver um caráter mucocatarral, que vamos escrever assim, que seria uma secreção mais espessada, tal, que vá se acumulando no estômago, isso pode ser uma condição de náusea. Tem que investigar, né? Tem que investigar. Está te incomodando, vai investigar. Só para a gente finalizar aqui, vocês falaram muito da cirurgia nós conversamos sobre a cirurgia da amígdala e vimos um caso no reportagem, mas algumas pessoas sentem medo de fazer cirurgia, eu tinha até comentado isso, porque elas acreditam que ao retirar a amígdala, você vai estar retirando uma proteção do seu corpo. Eu gostaria que a gente finalizasse comentando sobre isso. Isso aí não é verdade. O fato de você retirar a amígdala, retirar a adenoide, não altera a sua integridade imunológica. Isso foi comprovado, inclusive, com estudos. 3, 4 meses depois da cirurgia, o seu sistema imunológico está todo completo. E nós temos, a gente conhece, são mais populares a adenoide e a amígdala. Na realidade, nós temos aqui uma estrutura que nós chamamos de anel de Waldeyer.
Nós temos microamígdalas na parede posterior ali da orofaringe, em toda essa estrutura, que atuam também como forma de defesa. Então, se você tem uma amígdala que está infeccionando, que está doente, que já perdeu a sua função, ela tem que ser eliminada, porque senão você vai ter infecção. Essas outras amígdalas, entre aspas... Essas outras estruturas... Essas microamígdalas, elas fazem essa proteção. E o que acontece nisso aí? É por isso que quem tira as amígdalas, às vezes, tem mais faringites, mais irritação na garganta. Aquela jornalista falou isso, a estudante, a Ive, né? Você tem faringite com mais facilidade. Na realidade, essa faringite é um aumento dessas microamígdalas, né, que estão te defendendo e te protegendo. Então, assim, a sua imunologia continua intacta. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Pode rapidinho. Além do que, quando remove a amígdala, você remove a amígdala palatina. Nós temos uma amígdala lingual que ela persiste. Lingual, que continua um pouco abaixo da... Bem lembrado, bem lembrado. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa, a participação, esclarecendo as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. E antes de finalizar, eu queria falar da campanha Faço Parte dos Devotos da Nossa Senhora da Piedade, que convida você e sua família para o Momento de Espiritualidade com o Padre Fábio de Mello, que será realizado no domingo, dia 12 de julho, às 10 horas da manhã. O local escolhido para esse grande encontro é o Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. Participe conosco deste momento de oração com o Padre Fábio de Mello, na Casa da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade. E nós esperamos o seu telefonema. Para isso, em horário comercial, você pode ligar para 3319-6111, repetindo, 3319-6111, lembrando o código de área 31. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde, sexta-feira, 1 da tarde e aos domingos, 11 horas da noite. E claro, pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria do Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre.